Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Alexandre de Paula e você participa aqui com a gente em nossas lives do Correio no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o CB Poder é uma parceria do Correio Brasiliense com a TV Brasília. Aqui no estúdio, Fauzi Nakfu Júnior, diretor-geral do Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal. Bem-vindo, diretor, muito obrigado pela entrevista. Nesse momento de pandemia, principalmente no início, houve uma queda no fluxo de veículos nas vias do DF. Deu para acelerar alguns processos, tocar umas obras que precisavam ser feitas? Como é que foi esse momento? Exatamente. Queria inicialmente agradecer realmente ao convite, é um prazer estar aqui e a gente poder estar falando das nossas obras, do que está sendo feito na nossa cidade, né? Realmente esse momento, Alexandre, da pandemia, que infelizmente está assolando o mundo inteiro aí com problemas sérios que todos nós estamos vivenciando, a gente conseguiu no Departamento de Estradas acabar tirando um proveito da situação de você ter as rodovias com fluxo menor. Logo no início a gente chegou a ter 60% de redução, talvez até um pouco mais de redução de veículos nas vias. Agora já está menos, já inverteu isso aí praticamente. Hoje você tem as nossas vias rodando em torno de 70% da normalidade. Mas a gente conseguiu tirar proveito em relação ao andamento das obras. A gente estava com obras importantes em andamento, ainda estamos em algumas. Cito aqui as obras da área norte, com o trevo de triagem, com a saída norte. A revitalização do eixão rodoviário, conseguimos fazer ela toda. Agora, por último, a restauração do pavimento, trocando para pavimento de concreto. As obras do BRT, saindo do aeroporto, rumo à capital da cidade. Você imagina obras desse porte com o fluxo normal das vias. Com certeza ia ser um transtorno grande. As pessoas, a gente sabe que todo mundo entende que a obra é para melhorar, mas nunca entende a hora que está perdendo ali um tempo de viagem, que está chegando atrasado. E é ruim mesmo. Desviar o caminho ali, né? Desviar o caminho. E a gente até deixar claro aqui, por exemplo, no caso do eixão rodoviário Norte-Sul, que foi feito toda a revitalização, as obras aconteceram à noite. A gente tinha feito um planejamento anterior para poder atender aquela demanda da comunidade de que, poxa, por que não faz uma obra dessa à noite? A gente tem procurado, sempre que dá, que é possível, fazer essas obras à noite, a do eixão. O que dá para fazer para minimizar esses problemas, para tornar esses danos, né? Que não sei se dá para dizer danos, porque é importante fazer a obra também, mas para reduzir esse impacto na vida, no dia a dia das pessoas. Exatamente planejamento, né? Por quê? Obra, você não faz obra sem ter transtorno. Esquece, em nenhum lugar do mundo, em nenhuma cidade, você vai ter uma obra invisível que aparece pronta, né? Nem em casa, obviamente, a gente sabe bem disso. Então, você tem que planejar para sair bem. Trabalhar à noite, por exemplo, é bacana, porque nas vezes que você pode trabalhar à noite, por que eu coloco isso? Porque nem tudo na engenharia você consegue fazer à noite. Tem obras que você tem situações delicadas que tem que ser de dia, tem que ter, por exemplo, a gente usa alguns materiais que tem cura do sol, do calor, né, para poder romper. Isso tem que ser feito de dia, não tem outro jeito e tal. Mas o que pode ser feito para poder amenizar isso é feito. Por exemplo, Brasília, principalmente, eu falo isso com muito orgulho, Alexandre, porque a gente foi um dos que iniciou isso alguns anos atrás, com as faixas reversas, com as inversões de vias, com os nossos informativos eletrônicos. Hoje você pode reparar, Brasília tem painéis eletrônicos espalhados por toda a cidade, informando para a pessoa quando tem um acidente, que ela pode procurar uma via alternativa. Isso é realidade hoje. As pessoas, isso vai em Miami, tem assim, tem assado. Hoje, Brasília, a gente pode ter, claro, tudo tem que ser aperfeiçoado, tudo pode ser melhorado e deve ser sempre, né? Mas hoje Brasília já tem os sistemas, nós temos no Departamento de Estradas, depois, na hora que você me der outra oportunidade, eu vou falar sobre essa questão do trânsito, do controle operacional. O Departamento de Estradas tem um centro de controle operacional enorme, com câmeras nas principais rodovias, controladas online, entendeu? Com informativos de acidente, com desvios, com situações que podem ser revertidas, de apoio de guincho. Isso tudo hoje já é realidade na nossa cidade, através do Departamento de Estradas, nas nossas rodovias, né? Esses painéis foram utilizados até durante a pandemia mesmo para passar algumas mensagens educativas também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Durante a pandemia e até hoje ainda, alguns ainda estão com informativos. Ou seja, é um painel de informação do trânsito, mas que nas horas que foram necessárias foram utilizados também como prestação de serviço, questão social realmente, como a questão da pandemia.
qual foi o impacto no órgão da pandemia também em relação a funcionários que precisaram ficar afastados, que eram grupos de risco, também o cuidado com essas pessoas que estavam trabalhando nessas obras, né, para garantir a segurança e evitar que existissem focos de contaminação ali também? Como é que foi isso? Sem dúvida, Alexandre. O departamento, desde que o governador soltou o decreto em março, se não me engano, final de março, nós tomamos todas as medidas, que não precisa nem ficar repetindo que está cansativo, né? A questão de álcool gel, de não sei o quê. Todas as medidas foram tomadas, todas as pessoas que tinham alguma comorbidade, que se enquadravam nas questões do decreto, foram afastadas. Com isso, obviamente, eu até gosto de falar isso porque muitas vezes a gente foi cobrado de, poxa, foi reduzido um pouco o ritmo de uma obra ou de uma outra situação. Quer dizer, o DR tem 1.000 servidores, em números redondos, que são seres humanos, são pessoas que também estiveram dentro desse quadro. Infelizmente, perdemos 2 engenheiros, pessoas queridas, pessoas que prestaram sua vida dentro do departamento e que foram vítimas disso aí e tal. Então, reduzimos sim os quadros, isso tiveram alguns efeitos, né, de redução realmente. E em relação, por exemplo, à questão das obras, já foi o inverso, como eu citei antes, a questão do fluxo. Então, houve um balanceamento aí. O mais importante, eu acho, é a gente sair de tudo isso aí, dessa questão de pandemia, né, Alexandre? Com o mínimo de vítimas possíveis e a gente poder estar com saúde e tocar a vida para frente. A gente tem falado sempre, mas é importante lembrar as pessoas que ainda não acabou, que ainda precisa tomar cuidado, álcool em gel, máscara, sempre sem dúvida, importante reforçar. E as pessoas que vão ao departamento, a hora que chegam lá, são abordadas com termômetro, igual aqui, né? Cheguei aqui, fui abordado ali com termômetro, com álcool gel, com limpeza. E isso aí até, Alexandre, eu imagino, e tenho comentado isso, eu acho que isso vai virar uma rotina de vida para o resto da vida. Infelizmente, não a doença, obviamente, mas esses cuidados, algumas né, prevenções. Não sabe o que vem por aí. Né? Exatamente, e vamos acostumando, né? Apesar de ter tido esse avanço nesse momento, com menos fluxo, agora começa a temporada de chuvas, né? Começou já e sempre é uma dificuldade, vários probleminhas surgindo, obras que também precisam parar. Como é que está esse momento? Exatamente. Eu sempre digo que a gente tem que trabalhar preventivamente, né? E é o que a gente tem tentado fazer na época da seca. Se você pegar ao longo desse ano, quase 2 anos praticamente, fechando agora que a gente está no DR, a gente procurou trabalhar com restauração de pavimentos, com o recapeamento, com revitalização de pavimentos inteiros. Por quê? Porque são medidas preventivas, justamente para a hora que você chegar nessa época de chuva, você vai ter buraco, você vai ter alguns problemas, isso não tem outro jeito, mas você minimiza isso. E começa nessa etapa agora, finalzinho de novembro, dezembro, janeiro praticamente todo, a fazer um trabalho de apagar fogo, porque aí é a operação tapa-buraco. As pessoas, infelizmente, não entendem a questão do tapa-buraco, acham que está sendo jogado dinheiro fora. Não, a operação tapa-buraco é uma operação de recuperação de pavimento, é a primeira, porque se você não tapa o buraco inicialmente, você não consegue nem depois dar o tratamento superficial que precisa, né, acima do buraco. Então, o tapa-buraco é um tratamento, sim, necessário, nessa época principalmente. Então, não é jogar jamais dinheiro fora. Muito pior do que isso é você ter os buracos nas vias e colocar os usuários em risco, né? Tanto os veículos quanto quem ali passa com risco de acidente. Então, a gente tem investido muito em sinalização horizontal, sinalização vertical. As pessoas podem notar, o Distrito Federal, ontem eu comentei isso com o governador, a nossa cidade está sendo bem cuidada, as nossas vias estão sinalizadas, estão realmente dando um conforto para o usuário, para a gente poder buscar o nosso objetivo maior, Alexandre, que é qual? Diminuir acidentes, diminuir mortes no trânsito. Esse é o nosso objetivo sempre vai ser em relação ao trânsito, eliminar mortes, Continuando acidentes. Um pouquinho ainda no assunto da chuva, das áreas que estão sob responsabilidade do DR, quais que são mais críticas, quais que exigem mais cuidado, mais atenção, quais que já estão de olho desde o começo para cobrir esses problemas? Ótima pergunta e abre o espaço para eu explicar uma situação. O Departamento de Estradas de Rodagem, ele é responsável pelo sistema rodoviário do Distrito Federal, ou seja, todas as rodovias dentro do DF, que são em torno de 2.000 quilômetros. No DF é diferente, né, de outros... Exatamente, é de responsabilidade do DR.
Dentro desses 2.000 quilômetros, nós temos situações atípicas de qualquer estado do país, porque as nossas principais rodovias passam dentro da cidade. Aqui eu cito exemplo, o eixão sul e norte corta simplesmente o centro da capital do país. Você pega a L4 sul e norte, que a gente chama DF-04, né, e a L4 sul e norte, uma rodovia importantíssima. Você pega a Épia, que é atrás, que faz uma ligação sul-norte, norte-sul, muito importante. Isso tudo é rodovia do DR. Todas essas rodovias, Alexandre, são muito castigadas pelo excesso de peso. E por quê? Brasília, o Distrito Federal, há muitos anos, com certeza, eu tenho, não vai me chamar de velho não, mas eu estou no DR desde 1994, tá? E nesses anos todos, nunca nós tivemos balança, sistemas de balança nas nossas rodovias. Que existem em vários estados, né? Que existem em vários locais. E o que acontece? Os inimigos do asfalto são excesso de peso e água. Então, se você controlar o peso e você estiver sempre fazendo manutenção para a retirada da água, você vai manter o pavimento. Às vezes as pessoas, poxa, por que o pavimento daqui é ruim ou é bom, é assim, assado? Pavimento, é mistura de pedras, areia e material asfáltico em qualquer lugar do mundo. O que você tem que ter é os cuidados que envolve para você manter esse pavimento numa qualidade boa, que é isso que eu estou falando. E aqui quero te dar uma notícia em primeira mão, boa para todos os nossos ouvintes e telespectadores, em relação a uma PPP que a gente vai colocar na praça agora nos próximos dias, do sistema de balanças no DF. Nós vamos instalar nas principais rodovias do Distrito Federal balanças de pesagem. Então, então vai começar a ter um controle agora, realmente, de excesso de peso, que é onde danifica. Você pega a Épia, por exemplo, aqui, a Épia que eu falo, pessoal, essa estrada que você está chegando em Brasília, do Rio, São Paulo, e vai sair para o lado de Sobradinho ali, rumo ao norte do país. Toda essa pista é a Via Épia. É uma via que, se você pegar, são caminhões pesadíssimos que cruzam ali, e que danifica o pavimento. Tem uma questão de segurança também, né? Existem regras para isso, né? Total, questão de segurança, questão que realmente a gente vai explorar, e quando esse contrato estiver efetivado, realmente vai melhorar muito a questão do nosso pavimento. E qual que é a programação, qual o calendário? Tem um processo longo, né? Ela está sendo aprovada na Câmara Legislativa, porque tinha que fazer uma alteração na lei orgânica do DF. Já passou em primeiro turno e a gente tinha informações que estava previsto para essa semana o segundo turno dessa lei. Com isso aprovado, a gente consegue fazer o chamamento das empresas para iniciar esse processo. Então, entrar o ano que vem, se Deus quiser, já com um processo licitatório finalizando, e a gente poder começar a ir até o meio do ano, sei lá, tá com rodovias fiscalizadas em termos de excesso de peso. Então, no ano que vem já dá para ter, então, isso em funcionamento. É o meu sonho, cara. É o meu sonho. Depois da Câmara Legislativa também tem que fazer consulta pública ou, nesse caso, é só chamar a empresa direto? Já foi feita a audiência, só falta essa etapa da Câmara Legislativa. Mas vamos lembrar agora de algumas obras importantes que estão acontecendo, né, que aconteceram também. O caso, você citou no começo do primeiro bloco a revitalização do eixão. Como é que foi essa obra? Em que pé que está? Já está tudo concluído lá? Sim, conseguimos concluir a revitalização do eixão norte e sul todo, na qual foi feito uma recuperação do pavimento que já tinha deteriorações, depois foi feito um micro revestimento que a gente chama, que é botar uma capa nova, e depois toda a sinalização com tachões, inclusive luminosos, conseguimos colocar, todos já devem ter reparado, você passa a noite, tem taxas piscantes lá, que é mais um alerta. Numa região perigosa, você tem ali travessia, né, que não deveria acontecer em função das passagens subterrâneas, mas acontece. E isso está tudo sinalizado, Alexandre, até no túnel do aeroporto agora, com o final da obra do BRT. Queria abrir outro parênteses para explicar a questão da obra do aeroporto. Lá acontecem 2 contratos simultâneos. Um era a execução das faixas de rolamento do BRT, transformando para concreto. Isso acabou, está inaugurado, está pronto lá. A outra são as vias marginais naquele trecho do caminho do aeroporto. Todos devem lembrar que ali tinham 2 pontes penduradas ali, que não levava nada a lugar nenhum. Nós começamos agora, que é um outro contrato, esse está começando a obra, fazer essas 2 vias marginais. Com isso, as pessoas que estão saindo do aeroporto vindo para o plano piloto
você pode reparar que dá uma estrangulada no trânsito ali. Né? As pessoas saem e falam, caramba, fechou tudo para uma pista, né, para uma via com 3 faixas. É por quê? Porque você não tem as marginais prontas, que é essa obra nossa que estamos fazendo agora. Quando você tiver isso, a marginal vai ter trânsito livre, passando pela ponte nova que tem de um lado, e no sentido contrário, a mesma coisa, passando pelas marginais. Aí a gente acaba de vez com problema de trânsito naquela região ali. Como é que estava a situação do Eixão antes dessa revitalização? Quanto tempo não se tinha uma obra desse porte ali? Olha, há pelo menos uns 15 anos não se mexia no eixão rodoviário. O que acontece? O eixo, como foi inclusive planejado para isso e projetado para isso na construção de Brasília, ele é o eixo mais importante para você fazer a ligação do norte para o sul e para as entrequadras. Então, é a via que tem um grande movimento e ela realmente vinha sendo deteriorada, apesar de ser uma via com uma qualidade muito boa. Só que a gente se consegue a cada 10 anos, pelo menos, dar uma manutenção devida, você vai mantendo o pavimento sempre num estado bom ao longo dos anos, né? Então é o que a gente procurou fazer. Lá no Eixão a gente conseguiu, logo no começo do ano passado, quando a gente assumiu, botar uma licitação de restauração na praça. Foi uma obra que começou muito rápido, trabalhando à noite, como eu disse, e que aconteceu de forma bacana. Essa obra, Alexandre, associada ao Trevo de Triagem Norte, que é uma obra enorme, uma obra que a gente começou há muitos anos atrás, quando eu digo a gente, o DR, obviamente é uma obra que durou de outros governos e que a gente pegou no ano passado num ritmo, infelizmente, que não era o ideal e o DR conseguiu implementar e agora está praticamente concluindo essa obra com alguns detalhes que ainda faltam para fechar a questão de ciclovia, que está sendo finalizado, e um viaduto ainda no torto, para a gente poder concluir 100% todo esse complexo. Essa obra do Trevo de Triagem Norte tem uma importância muito grande. Brasília, com as suas características, a região norte sempre ficou ilhada ou limitada por um único acesso. Quer dizer, o dia que tinha um problema, e nós cansamos de ver, quem está em Brasília há muitos anos, era um transtorno muito grande. Infelizmente, você tinha um acidente na descida, numa subida, um carro, não precisa nem falar em acidente, um ônibus estragado, um caminhão estragado. Você inviabilizava os horários de ida e vinda, né, das pessoas. Hoje, com aquela obra enorme, com a triagem ali no trevo de triagem, que você pode, de forma mais rápida, através das alças, triar todo o trânsito, dividir e separar. Quem vai para o Lago Norte vai para o Lago Norte, quem vai para a W3 Norte também. Então você tria, por isso que o nome é Trevo de Triagem Norte, né? Ali você faz a triagem. E já chegar no torto, definindo com quem vai para lá. E mais, com as vias marginais que foram feitas no torto para o Colorado, você consegue agora segregar quem vai para Sobradinho e Planaltina nas vias principais existentes, quanto quem vai para Sobradinho 2, Fercal e região dos condomínios nas vias marginais. Então você já consegue segregar, inclusive isso. Com isso, o que você acontece? Você está diminuindo o número de veículos, né, na faixa, você está dividindo em várias outras faixas. Com isso você ganha em fluidez, você ganha em tempo. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu moro na região de Sobradinho e gastava em torno de 40 minutos, 50 minutos para poder ir e vir ao plano. Em um dia normal, né? Em dia normal, exatamente, porque se tivesse algum problema era 2 horas. Hoje eu gasto 20 minutos, poxa, andando, obviamente, em velocidade normal. Então melhorou muito essas obras da região norte da cidade. A previsão de concluir tudo é no ano que vem? O que acontece? Muito claramente, tá, Alexandre? O que está faltando hoje para a gente concluir o Complexo Joaquim Roriz, que foi o nome que está sendo batizado lá pelo nosso governo, de todo esse complexo da saída norte, Complexo Joaquim Roriz. Está faltando acabar o viaduto lá do Torto, que é um viaduto diferenciado. Por que diferenciado? Nós tivemos há um mês atrás, praticamente, o içamento de vigas de 110 toneladas cada viga. Isso não é uma obra normal, é uma obra grande, é uma obra de porte grande. Tivemos que licitar guindastes especiais que vieram de São Paulo para poder fazer esse tipo de trabalho. Quer dizer, não é uma coisa simples. Isso aconteceu agora, um mês atrás, quando a gente iniciou o processo dos encabeçamentos, que é você chegar de um lado e de outro do viaduto, na altura do viaduto. Infelizmente a chuva chegou. E os encabeçamentos, com a chuva, você tem que ter um cuidado, você não consegue. Aterro é uma camada de terra sobre a outra, com uma umidade controlada.
Se você tem chuva em excesso, você não pode subir esse aterro. E por que você não pode subir esse aterro? Porque é onde muitas vezes você vê depois, com o pavimento pronto, poxa, abriu um buraco, deu uma depressão, o que foi? Traz riscos também. Claro, muitas das vezes, em função de você fazer alguma coisa precipitada, mal feita, e tudo que a gente não quer. Então, se a gente já esperou até agora, vamos devagar, vamos no ritmo que dá para ir, em função da chuva nesse momento, é o único motivo, mas para poder estar concluindo aí mais 2, 3 meses aí, de forma legal, com qualidade, que é o que a gente espera, né? No TTN, só para complementar, Alexandre, a ciclovia está sendo concluída, faltam ainda fazer algumas travessias de pedestre ali no eixinho norte, para o ciclista, eu digo, tá? Desculpe, a travessia de ciclistas, na verdade, né? Que pode servir também para pedestre, mas é de ciclistas, e lá na região do Torto. Faltam alguns taludes, o talude é aquela lateral que você tem na via, né, de terra, que dá proteção. Agora, no início da chuva, a gente começa a detectar um ponto ou outro onde a água está descendo e que não teve previsão de descida d'água, de proteção. É a hora que a gente vai lá e recupera e faz isso. Isso é obra, isso é o dia a dia, faz parte, né? Você citou essa questão da travessia, a gente tem tido recentemente alguns casos de atropelamento de pedestres, de ciclistas. O que pode ser feito para resolver, para minimizar isso, para fazer com que isso seja o mais excepcional possível, né? Para que não aconteça tão frequentemente? É verdade, Alexandre. Infelizmente, né, a gente vem tendo vários acidentes e alguns com ciclistas. A gente sabe que aumentou muito a demanda de ciclistas nesse período da pandemia, por mais que as pessoas fiquem em casa pelo teletrabalho e tal, a gente sabe que aumentou muito esse número de ciclistas. E, obviamente, aumenta o confronto, que não deveria ser um confronto, deveria ser um compartilhamento, né, do trânsito, mas, infelizmente, a nossa educação ainda não chegou no limite de permitir isso. Se Deus quiser, nós vamos chegar um dia nesse nível de educação, de saber que um trânsito, para funcionar, ele tem que ser compartilhado, ele tem que ser com educação, que os mais fortes têm que respeitar os mais fracos. Não é exclusivo de ninguém, né? E não é exclusivo de ninguém. E nesse caso, principalmente, o pedestre é o mais fraco, o ciclista é o mais fraco, obviamente, o corpo se torna a proteção, né, de cada um nos seus veículos, ou a pé, ou na bicicleta. E o maior, o mais forte, que são os veículos, são as motos, são os caminhões e ônibus, tem que respeitar, sim, tem que respeitar. Agora, o ciclista também tem que saber respeitar o outro lado também. Então, por isso que eu digo, é um compartilhamento de educação, de informação, para que isso flua bem. Né? Então, tem que acontecer isso. O que o DR vem fazendo fortemente nisso aí, Alexandre? A gente vem trabalhando com a questão da sinalização, com a questão da educação no trânsito. Queria aqui, já tinha fechado aquele parênteses, queria abrir outro aqui para falar da educação no trânsito. Nós temos o DR, e me dá muito orgulho dizer isso, o Departamento de Estradas de Rodagem, Alexandre, tem 60 anos de idade, fez agora esse ano, e é um órgão com 1000 servidores dedicados e que respiram o Departamento de Estradas todos os dias, em todas as partes que atuam. No caso específico das obras, os nossos servidores trabalham de manhã, de tarde, de noite, quando precisa, tem hora extra, faz hora extra, é uma loucura. Na questão da educação do trânsito, voltando a esse assunto, nós temos a Transitolândia. É uma mini cidade do trânsito, fica aqui o convite para todos, é aberto para todos, é só questão de programação e de agendamento em função do acúmulo de pessoas. A nossa mini cidade do trânsito, ela funciona lá no Parque Rodoviário, no Colorado. Lá, o DR recebe todos os dias, estou falando de situação normal, tá, pessoal? Obviamente agora na pandemia, isso sofreu alteração de programação. Seguindo as normas sanitárias. Seguindo as normas, claro. Mas numa situação normal, ao longo de todos esses anos, o departamento recebe uma escola pela manhã, uma escola pela tarde, na qual tem transporte, tem lanche, e lá dentro da mini cidade, eles têm aula práticas com pequenos mini carros elétricos, numa mini via, onde ele aprende sinalização, ele aprende o que é uma faixa de pedestre, como é que ele atravessa, como é que ele respeita um semáforo, como é que ele respeita o ciclista, ele sendo ciclista, como é que ele respeita um carro maior. Então ele tem aula, é um serviço muito bacana, dá muito orgulho da gente falar do Transitolândia. E por que isso, Alexandre? Quando a gente fala em educação, e eu jamais aqui
estou dizendo eu estou dizendo de todos nós precisamos ser educados, principalmente para o trânsito, né? E quando você trabalha com crianças, que são, esses sim, tem a cabeça limpa para poder aprender o que é o certo, né? E além de tudo multiplicar. Então é um trabalho que a gente faz e que dá resultado porque multiplica. Isso para além, só as obras não resolvem o problema, né? Não dá para... Jamais. A educação é mais importante, a educação nossa, de cada um de nós. Né? Aqui, jamais Fausto está falando aqui do Alexandre ou de fulano. Todos nós, né? São todos que participam do trânsito. E todos participam do trânsito, porque ou ele é pedestre, ou ele está num ônibus, ou ele está num carro, ou ele está numa bicicleta. Então, todos nós temos que ter essa consciência. E isso, a nossa escolinha de trânsito, com a nossa diretora Jussiane lá, comanda muito bem, o nosso superintendente Elci, fazem um trabalho muito legal nisso. Então, é legal citar isso aí, porque as pessoas, às vezes, não conhecem esse trabalho. A gente está com o tempo quase acabando, tem um minutinho, mas queria fazer mais uma pergunta. A gente tem um histórico aqui no DF de algumas manutenções que foram deixadas de lado, como foi o caso do viaduto lá na Galeria dos Estados, que infelizmente caiu no governo passado. Como é que está sendo feita essa manutenção? Rapidinho, só para a população saber se isso está sendo feito. Não, legal, está sendo feito sim. O Departamento de Estradas, a Nova CAP, a Secretaria de Obras e a Secretaria de Mobilidade tem um estudo e mapeado de tudo hoje que precisa de uma manutenção. Então você tem manutenções leves, você tem manutenções médias e você tem coisas mais sérias e graves para fazer mais rápido. Isso está sendo trabalhado, queria deixar claro, o DR tem hoje várias obras sendo feitas em restauração de ponte, cito o exemplo aqui da entrada de Águas Claras ali pelo Parkway, como de manutenção de outras obras de arte. Então está sendo feito sim. Dito, infelizmente nosso tempo acabou, ainda tinha muito assunto, mas acabou. Muito obrigado. Uma pena. Agradeço pela entrevista. O CB Poder fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima e tchau.